É, galera, parece que o Corinthians está em crise mais uma vez, né? Na sua história, o Mano Menezes dando declarações aí polêmicas dentro de campo, reclamando com o jogador, falando que o Ranielli ele não está no Cuiabá para poder dar esse tipo de chute, né? Isso daí parece que incomodou bastante a diretoria do Cuiabá, né? Que fez uma nota, né, sobre essa declaração do Mano Menezes e vamos acompanhar aqui as últimas informações do Corinthians. Corinthians perdeu para a equipe do Ituano mais uma vez, né? A última vez foi ano passado, o Corinthians perdeu nos pênaltis, né, saiu das quartas de finais do Campeonato Paulista e esse ano no enfrentamento das duas equipes deu Ituano vencendo por 1-0 no estádio Novelli Júnior. Vamos acompanhar a imprensa falando tudo sobre esse jogo aí do Corinthians e Ituano e também sobre essa crise que está acontecendo no Corinthians. Mano Menezes e até o Cássio cobraram a diretoria do Corinthians sobre reforços. Sport Center, porque a gente conversou um pouquinho já, né, Lili? Sobre, enfim, o climão, a palavra do próprio Cássio, mas eu queria saber também sobre Mano Menezes, né? Porque acaba que ele fica muito exposto nessa situação, até de talvez organizar o elenco. Como que tá o comportamento dele? Se você já interpretou ali uma certa, você que está sempre, até nas entrevistas coletivas, interpretou já um certo comportamento diferente, ou era humano sendo humano, e agora também esperando um diretor executivo para cuidar da parte de futebol, Lili? Mari, antes disso, só passa uma atualização para o torcedor do Corinthians, que o Corinthians acabou de soltar uma nota para falar do treino de hoje cedo e que o Caetano sentiu um desconforto, tá, no posterior da coxa esquerda, passou por exames médicos, nenhuma lesão foi detectada, mas amanhã ele vai passar por uma nova avaliação antes do treino para saber se estará à disposição ou não no sábado contra o São Bernardo, que pode ser um problemaço aí para o Mano Menezes, né, que deve ficar sem zagueiros para colocar. Por isso que ele colocou o Ranielli ontem improvisado na zaga, o Iago ali como volante, o que irritou muito também o goleiro Cássio, que falou ao final da partida. Sobre a questão do Mano Menezes, a fala dele ali na coletiva, eu cheguei até a perguntar para ele o tanto e o quanto que atrapalharia, né, o que atrapalhou ele ter Lucas Veríssimo treinando como titular. Ele na última coletiva lá diante do Guarani, depois da vitória diante do Guarani, ele falou que contaria com o Mateuzinho e com o Rodrigo Garro no jogo contra o Ituano. E ele não teve nenhum dos dois. Eu perguntei até onde isso atrapalharia ele, o planejamento dele dentro de campo. Ele respirou, disse que entende as palavras do Cássio, que o Cássio falou como um capitão, mas que ele preferiria tratar esses assuntos internamente para não dar o que falar. Depois ele dar outras declarações, não só a do Ranielli, que a gente já vai chamar para o fã de esporte assistir também, quanto ele fala também de um lance que o Yuri Alberto, ao invés de chutar, tocou a bola. Isso aí dá para entender que também o Mano Menezes quer expor de algum jeito que ele não aguenta mais. O que eu consegui levantar de bastidores é que o treinador está muito irritado, tá? Com jogadores que estão num dia e saem no outro, que isso está atrapalhando sim o planejamento dele dentro de campo. Tem jogadores que ele está contando ali que seriam titulares, agora ele não tem mais. Então, obviamente, não estou passando pano e nem defendendo o que ele falou sobre o Ranielli. Também achei que ele não deveria ter falado aquilo publicamente, né? Até para o próprio jogador, isso pode atrapalhar o jogador psicologicamente e desrespeita também o outro clube. Mas, de fato, a fala dele ali, tudo que ele falou na coletiva, dá a entender que o Mano Menezes não está suportando essa situação e a diretoria vai tentar tratar ali com ele, tentar resolver nos próximos dias, mas a gente sabe que a situação está bem complicada. E não foi só o Mano, né? O Cássio também falou ao final da partida uma declaração muito forte dele. Vou convidar o fã de esporte para acompanhar com a gente. Nada de tão grave, mas certamente poderíamos ter aproveitado determinadas situações de forma mais eficaz, com mais qualidade. Acho que é um jogo que se desenvolveu até numa boa condição para a gente sair vencedor daqui. O jogo de hoje apresentou mais condições de vitória do que o jogo contra o Guarani, na minha opinião. Acho que merecíamos até ter feito uma vitória relativamente fácil, pelo que produziram as duas equipes, né? Te referisse aí uma cobrança do Ranielli, porque ele tentou chutar uma bola no gol, acho que estava lá em Cuiabá, tentou chutar. Não dá, né? Estamos no Corinthians. A gente teve 2 semanas de trabalho, não é desculpa, mas o Campeonato Paulista é um campeonato muito equilibrado, como eu falei, não tem muito o que falar, foi curto, a gente teve chance de fazer gol e não fez, e acabou no final tomando o gol e sendo derrotado. A gente está bem longe, a gente precisa de jogador, a gente precisa contratar, precisa trazer, a gente tem que ser honesto também, não cabe a mim quem contrata, quem vem, quem chega, mas nós precisamos reforçar, né?
O volante não pode estar de zagueiro aí hoje. Acho que nós precisamos trazer jogadores, nós precisamos melhorar, a gente tem que ser honesto. Não pode falar, saiu 12, 13 jogadores e eu entendo que os meninos são importantes, vão ser muito importantes, como foram no passado, em certos momentos. Outros meninos já não são todos meninos, como o Wesley, outros meninos já estão mais tempo profissional, o Mateuzinho tem jogado. Mas o ano é duro, o ano é complicado. Jogar no Corinthians não é fácil. Eu acho que a gente precisa encorpar, não cabe a mim quem vai chegar, a posição, tudo isso é o professor, o Mano está tentando trabalhar, tentando orientar, dando atenção para todo mundo, mas a gente sabe como é jogar no Corinthians. É isso, né? Então o Cássio fala, precisamos de jogadores. Ele fala que é claro, ele fala sobre a importância dos meninos que estão disputando a Copinha. O Mano Menezes está esperando para poder subir alguns para o profissional, mas o que ele quer dizer é que o Corinthians não tem que depender desses meninos, como na última temporada, que eles foram jogados ali na fogueira, né? No meio de uma turbulência para tentar resolver um problema do Corinthians que estava enraizado e que o Cássio quis dizer que nessa temporada não dá para prosseguir assim, né? Ter o mesmo problema, aí trazer os meninos que estão subindo agora, jogar a responsabilidade para eles. Portanto, ele deu esse chamado aí ao final da partida e o Mano Menezes, entre linhas ali na coletiva, demonstrou que a situação tá complicada, pelo menos nos bastidores, eles sem opções para colocar em campo. Obrigada, viu, Lili, pelas informações. Vou aproveitar e já jogar para os nossos comentaristas. Assim, Mari, a Lili está lá no dia a dia, ela consegue ali até interpretar ali se o clima está mais tenso ou não, da presença, mas a verdade é que também não precisa ser um grande mágico para entender como o Mano Menezes deve estar se sentindo. Um treinador muito experiente, que a gente sabe que tem uma personalidade muito forte, muito firme, e a entrevista coletiva dele só entrega que assim, cara, preciso de ajuda, já tô de saco cheio, já tô estressado, já tô falando até mais do que eu deveria, às vezes, né? Acho que sim, né? Acho que falou um pouquinho além, assim, principalmente pelo comparativo, né? Claro, cita o Ranieri, mas principalmente pelo comparativo ali, Corinthians e Cuiabá, enfim, não cabe, né? Fica muito claro o que está acontecendo com o Corinthians, né? E é o que a gente tem falado, que o Prato falou muito bem, não é o que vai definir necessariamente a temporada, mas é o que está acontecendo hoje. E hoje as perspectivas não são boas. Hoje a amostra não é boa. Não só da parte técnica, que o Corinthians ele tem potencial de vencer as partidas do estadual, enfim. Mas o que essa diretoria está oferecendo para o restante da temporada? Pelo que o Corinthians vai brigar? O que ele tem hoje de material para isso, né? Então, acho que quando a gente fala sobre as decisões tomadas dentro de campo, que podem ter irritado o Mano, como o chute do Ranieri, os gols perdidos, as tentativas do Yuri Alberto, e as decisões da própria diretoria, elas também estão influenciando, e muito, no dia a dia do clube. Então, isso fica muito mais claro e precisa ser resolvido já no Campeonato Paulista, né? Não, e porque o Mano, ele vive uma coisa que é péssima, terrível, tenebrosa para qualquer treinador e para qualquer clube profissional, que é essa: você treina com um jogador, 2 jogadores, e você não tem os jogadores depois para utilizar. Como que você monta um plano tático quando você não tem depois esses atletas, Prates? Possivelmente o que incomoda mais o Mano Menezes hoje é muito mais voltado a essa situação de planejamento, de problema de contar com um jogador que você não pode contar ainda, de treinar com um que não pode treinar, do que propriamente a atuação do time no começo do Paulista, né? Porque o Mano, até numa comparação com a estreia, que o time venceu o Guarani, ele gostou mais do Corinthians ontem, que perdeu no resultado, né, do que o Corinthians que venceu. Então, assim, nesse momento, o Mano me parece também um pouco nessa situação de incógnita do que virá daqui em diante. Né? O que cada dia parece que vira uma surpresa. E a surpresa geralmente não é uma surpresa boa para o trabalho dele. Não é uma surpresa positiva para o Corinthians, é uma surpresa geralmente negativa. E isso para o treinador, realmente, ele fica numa sinuca de bico. Ele fica treinando com um time que não sabe se vai poder escalar, o jogador está aqui, daqui a pouco não sabe se vai poder ser inscrito. Então, para o treinador, para trabalhar nessa situação, é mais complicado. E a gente olhava o banco de reservas do Corinthians, o que o Cássio fala, né? Os garotos também não pode jogá-los nessa situação, colocá-los assim, para serem salvadores da pátria, coisa que os jogadores mais novos do Corinthians já fizeram muitas vezes também, né? Já foram expostos. Bom, a gente sai do Corinthians agora. Galera, situação complicada, hein? Se o Corinthians não anunciar reforço de peso aí, vai ser difícil, vai iniciar uma crise. O torcedor vai cobrar o Mano Menezes, vai cobrar a diretoria, né? O principal culpado é a diretoria, né? Fez grandes falas, falou muita coisa, né, no início. Nós vamos montar um time, vamos acabar com a farra do Palmeiras e do Flamengo, e até o momento nada. Até o momento, me desculpe aí, mas o Corinthians está passando vergonha. Na minha opinião, isso daí está sendo vergonhoso, essa situação. O jogador treina e depois ele retorna para o clube dele
jogador treina e não assina contrato. O que vai estar acontecendo com o Corinthians? O que essa diretoria está pensando? Ficar falando todo dia na mídia, vamos arrecadar 1 bilhão só em patrocínio, vamos ser o maior clube com patrocínio. Beleza, até aí, ficou muito bom. Mas também, né, tem que fazer o serviço aí, tem que fazer o serviço completo. Cadê as contratações? Cadê? Até agora nada. Até agora nada. E eu vou falar, com esse time que o Corinthians está, o Corinthians vai passar sufoco. Isso já mostrou ontem. E o próprio Cássio também já falou, né, que tem que sim se reforçar. Enalteceu a base, a garotada, mas o Corinthians precisa de um time melhor se quiser alguma coisa. E com esse time o Corinthians vai passar sufoco nas competições. Me desculpe aí, mas esse time do Corinthians aí, se eu não me engano, aí fica sendo a quarta força de São Paulo. Tá atrás de São Paulo, tá atrás do Bragantino, tá atrás do Palmeiras, e fica difícil. Fica difícil aí essa situação aí do Corinthians, né? Vamos ver como que Augusto Melo vai lidar com essa situação, se vai conseguir dar uma resposta trazendo contratações. Não adianta você mirar grandes jogadores e trazer jogadores assim, bem abaixo. Entendeu? Você mira um Gabigol, e quer o Pedro Raul. Não dá, galera, não dá. Não dá. Então tem que ser repensado essa diretoria do Corinthians, tem que agir com um pouco mais de profissionalismo, né? E o Mano Menezes, na minha opinião, errou aí em fazer a comparação do jogador, falando que o Ranieri não está no Cuiabá. Assim, daí, na minha opinião, ele tá querendo falar o quê? No Cuiabá só dá chutão, só faz. Já é errado. A declaração dele tá errado. Eu até entendo, o cara fica meio irritado com o jogador, faz coisa que não é para fazer dentro de campo, mas eu acho que não cabia essa declaração aí, essa comparação do Mano Menezes. Deixa nos comentários a opinião de vocês aí, que é muito importante para o nosso canal. E não esqueça também, galera, de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações também para você não perder nenhuma notificação aqui do nosso canal.